seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do podcast da Sangha Yoga. Eu sou a Raquel Aquino. Eu sou a Marcela Freitas. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, curte esse conteúdo e nos siga nas nossas redes sociais, Sangha Yoga Oficial. O tema do episódio de hoje é o poder da comunicação. Vamos lá, então. Hoje, quando eu estava pensando sobre esse tema e assistindo até uns conteúdos, outros podcasts, outros canais sobre, eu lembrei de uma situação em que esse tema foi muito presente, assim, numa reflexão minha, que foi no período da pandemia. Logo que começou a pandemia, eu estava numa situação profissional que eu não estava mais me identificando, cabendo. E todo mundo que vinha falar comigo, e aí, Kel, como é que você tá, né? Normalmente por videochamada ou ligação mesmo, né? Porque era a forma que a gente tinha de se comunicar na pandemia. Eu reclamava. Daquela situação específica. Eu só falava, tô bem, mas isso, e assim, eu tava monotemática. Eu era um saquinho de reclamação daquele assunto. E aí teve um momento que eu falei, caramba, eu devo estar chata, sabe? Porque eu só falo disso. Eu tava enchendo o saco de mim mesma, já tava de saco cheio de mim mesma, de só reclamar daquele assunto. E falei, cara, acho que já deu. Se eu tô percebendo já, né? Eu acho que já deu de reclamar, eu vou parar de reclamar e tentar falar de outras coisas, né? Falar que eu tô bem, que a minha família tá bem, que a gente consegue respeitar o isolamento, enfim, vou tentar falar de outras coisas. E eu não sei se foi por causa disso, né? Mas as coisas começaram a andar, assim. Eu comecei a tomar atitudes sobre aquela situação, porque eu não podia mais reclamar, né? Ou pelo menos falei, Raquel, dá uma segurada na reclamação. E aí as coisas começaram a desenrolar para solucionar mudar o quadro, né? E aí isso me fez refletir muito, porém é um tema que eu tenho um pouco de cuidado de falar, com receio da gente cair naquele lance que tá muito atrelado à nossa área do yoga, né, Ma? A positividade tóxica. Sim. De você também achar que tudo é um mar de rosas, né? Querer ser o alecrim dourado. Sim, isso é um grande problema. E é muito ruim, né? Quando a gente convive, conversa com uma pessoa que tá nessa frequência. Porque os BOs existem. Mas é engraçado isso, você falou que quando você parou de reclamar, as coisas começaram a fluir. E eu fico pensando, né? O quanto deveria estar potente pra você perceber. E falar, opa, estamos aqui com um excesso. E aí tudo fluiu. E aí, assim, você falou de frequência, e tem um lance que é o sutil, né? Da energia, da comunicação com o mundo mesmo, né? Não existe vácuo no universo, né? Você coloca a energia, aquilo vai voltar, às vezes, não da forma que você espera, né? Mas vai voltar de alguma forma. E aí você escolhe a frequência que você quer vibrar, né? A energia que você quer colocar, o que você quer comunicar para o mundo à sua volta, seja para as pessoas, seja num projeto que você escolhe colocar energia, né? E tudo isso é essa comunicação constante. Não, reverbera de alguma forma, com certeza. E a reclamação, eu vejo muito assim, que é um hábito de muitas pessoas. Não é nem algo consciente, né? A reclamação não existe a partir do momento que a pessoa pensa, tá, isso aqui não me satisfaz, vou reclamar. É algo tão habitual e com certeza eu acredito muito que a reclamação tem uma frequência X e que vai trazer um retorno que talvez não seja o que a pessoa gostaria. E achar um meio do caminho, né, de não ser uma pessoa que só reclama, mas também não ser a pessoa da positividade tóxica. Uhum. E eu acho que assim, reclamar faz parte do ser humano, tá tudo bem reclamar, claro, né? Quando é algo que realmente merece uma reclamação e não sair reclamando de tudo, né? Sem filtro. Mas reclamar sem tomar uma atitude, nada vai mudar.
Então, assim, você reclamou daquela situação. Você enxergou que estava se excedendo na reclamação, mas pensou, bom, só reclamar não adianta nada, então preciso fazer algo. A partir do momento que você fez algo, as coisas foram fluindo. Então, tentar ter essa percepção, né, de tô reclamando, 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 e aonde eu vou chegar com isso? E me lembrei aqui de uma situação, eu acho que eu até comentei disso num outro episódio. Quando eu morava em Minas Gerais, que eu fiz universidade lá, conheci uma amiga, né, morando junto, a gente é muito amiga até hoje, e uma vez ela me falou isso. Ela falou, meu, você reclama muito. Ela falou pra mim, e eu lembro que aquilo, gente, me deixou assim, passada, porque eu não imaginei que era uma pessoa que reclamava muito. E reclamação boba, tipo assim, ai, tá muito calor. Ai, ela dizia, ai, nossa, que saco, tá chovendo. Ai, nossa, que frio. Todo dia era um BO. E assim, nada ia mudar. Eu não ia mudar a previsão do tempo. Era só o hábito de falar, ah, é isso, é aquilo. E por que não falar, nossa, que legal, hoje saiu um sol. Poxa, tá chovendo hoje, mas tá bom. Então, assim, não era nem que eu tava vendo o lado bom ou ruim. Eu tava só reclamando. Pronto. Era algo como Uma mania. Uma mania. E aí aquilo, talvez ela nem lembre disso. Mas eu lembro quando ela falou aquilo, foi tipo um choque, assim, sabe? Eu fiquei. E eu não soube lidar muito com aquilo. Eu não falei nada pra ela na hora, assim, mas eu lembro que dentro de mim aquilo ficou. Olha isso, já faz anos. E até hoje eu lembro disso. Porque aquilo me pegou de uma forma tão assim que eu pensei, gente, será que eu sou uma pessoa chata? Que fico reclamando de tudo? E de lá, assim, daquela situação pra depois, aquilo parece que sempre lá no fundo da minha mente vem. Será que tá reclamando à toa? Será que tá reclamando à toa? E eu acho isso muito bom hoje, porque eu consigo pensar se é uma reclamação pertinente e vou agir, ou se é uma reclamação só reclamada mesmo. Uhum. E olha o poder da comunicação, porque a sua amiga comunicou algo que ela percebeu ali, ela soltou. E isso reverbera por anos, sabe? E isso, cara, me deixa de um jeito, assim, numa preocupação de tudo que eu falo para as pessoas, eu penso muito, sabe? Ao falar algo, né? Que às vezes pode ficar ali pra pessoa, ou até uma interpretação ruim, ou de uma forma que você não gostaria que fosse. Mas eu percebo que também eu não tenho o mesmo cuidado comigo. E eu acho que a maioria das pessoas não tem o mesmo cuidado consigo mesma, sabe? Porque, por exemplo, quem nunca falou, ah, eu sou ansiosa. Cara, você falar isso, eu sou É uma algo, afirmação. né? Putz, você tá colocando ali, você é, né? Então, não existe ali um eu estou, né? Então, um momento, É, uma situação, você tá se colocando um rótulo de uma certa forma que vai reverberar em outras coisas. sim. E isso, né? Então, assim, um cuidado, né? Com perceber como você se comunica com você mesmo, o que você comunica para o outro, porque a comunicação tem poder de Muito. reverberar, às vezes, por anos. Não, e tanto, né, isso da comunicação, não só com a gente, com o outro, mas, por exemplo, com o outro num relacionamento, com o outro numa amizade, com o outro profissionalmente, nas redes sociais, tudo é uma forma que a gente se comunica. E eu vejo muito que a partir da forma que a gente se comunica, a gente passa uma mensagem específica, né? Como que as pessoas vão te enxergar na profissão, no relacionamento. E de relacionamento, assim, entrando nessa parte, eu vejo muitos casais, né, parceiros, que têm uma grande dificuldade com isso. Eu acho que é uma grande dificuldade de você saber falar sobre limites, sobre sentimentos, sobre, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Acho que é uma grande questão para muitas pessoas, o diálogo mesmo, sabe? De você entender o outro. E isso é muito interessante, porque muitos casais têm essa problemática na relação. E que uma coisa às vezes é tão pequena e pode ser resolvida com o diálogo, vira algo gigante, sei lá, pode vir a terminar o relacionamento com o tempo, simplesmente porque você muitas vezes não sabe se colocar diante das situações e também não sabe ouvir o outro, que é outra questão de comunicação também. Sim, total. Eu fui durante muitos anos essa pessoa
nas relações, e acho que é uma tendência minha, um receio de se posicionar, de colocar limite, de falar não, de desagradar o outro com o medo de perder, com o medo do abandono, né? E faço terapia há anos e percebi essa minha tendência. Então, como eu resolvi? Eu comecei a falar mais, primeiro e antes de tudo, do meu receio de comunicar, sabe? Olha, pra mim é difícil falar isso, pra mim é difícil dizer não, pra mim é difícil colocar um limite. Eu tenho medo de te perder porque eu tô falando isso, mas eu preciso te falar isso. E aí falando, Não, sabe? isso já é um grande passo, né? Você reconhecer e conseguir expressar isso, né? Porque eu acho que as pessoas, sim, elas têm tendências comportamentais, né? E perceber isso já é um grande desafio. E Uhum. você entender que, bom, eu imagino que quando você percebeu isso e conseguiu levar isso para os relacionamentos, tudo muda. Porque você para muitas vezes de, sei lá, se machucar de uma certa forma, porque o tempo todo você quer agradar, ou o tempo todo você tem um medo de perder, e aí vai passando por cima de limites seus. Sim, E isso aí é uma outra questão que também dificulta o relacionamento. Mas a comunicação é, às vezes uma coisa tão pequena, né? Tipo assim, ah, olha, isso aqui eu não gosto, ah, tá bom, isso aqui funciona pra mim, pronto, acabou, é isso aí. Senão você vai se anulando com o tempo, né? Você não expressar até onde funciona pra você, o que que é demais, você vai se anulando, se anulando, se anulando. E aí quando você perceber, pode ser que o relacionamento não funcione mais, porque como sim, você vai mudar um padrão de anos no relacionamento, porque agora eu vou impor meus limites. sim. E nesse processo de você se anular, você vai ficando muito amargurada e cai ali numa frequência de reclamação, de insatisfação, né? Tudo isso. Então, às vezes é melhor falar logo. Quem nunca passou por uma situação assim? Amiga, tá tudo bem? Tá sim. Mas aquela cara de Tá tudo tá péssimo. tudo péssimo. E que angústia que dá, né? Quando você pergunta pro outro, meu, tá tudo bem? Você sabe no fim que tem Você algo. sente. Uhum. E a pessoa fala, aham, Ou então, não quero falar disso. Isso também é, a gente, né, é muito comum. Você fala, ah, não quero falar disso. Ah, não quero falar disso agora. Tudo bem, mas depois a gente precisa falar disso. Porque é muito problemático também ficar varrendo as coisas pra debaixo do tapete, né? Porque, claro que às vezes é mais fácil você fingir que não viveu uma situação. Isso seja no relacionamento, seja no trabalho, seja, sei lá, com você mesma. Tá bom, com o tempo você dilui aquilo, vida que segue, mas no fim a vida não segue. Você tá com aquilo ali escondido e uma hora aquilo vai sobressair, muitas vezes mais intensamente do que realmente era se tivesse sido resolvido, né? Ou tivesse merecido a atenção que merecia naquele momento lá atrás. uhum, Então, a comunicação é um ponto assim pra vida, né? Pra tudo. Eu acho que a forma que você. E eu vejo assim, né? Entrando num outro mérito profissional, por exemplo. Por que que algumas pessoas na mesma profissão, vamos pensar, duas pessoas na mesma profissão, elas têm o mesmo conteúdo, a mesma bagagem, igual o conhecimento? Por que que uma consegue ter o respeito dos clientes, dos pacientes, não importa, e a outra já tem uma relação que as pessoas não colocam ela como profissional que ela realmente é. Eu acredito muito nisso, do posicionamento, de que forma você se coloca diante do seu trabalho, de que forma você mostra a tua imagem como profissional. Isso tudo é comunicação. E a gente pensa muito no falar, né, mas também na forma de se vestir, nesse caso, na forma de usar as palavras, tudo é sobre comunicação. Aqui a gente está se comunicando. E com certeza, a partir da nossa fala, dos nossos gestos, cada pessoa que está ali assistindo, ela está criando ali uma ideia sobre quem somos nós. Então, a gente conseguir ter clareza de quem somos para poder passar para o outro a maior verdade possível é a partir da comunicação. sim. E para ter essa clareza, né, de comunicar, é clichê falar que antes de qualquer relacionamento vem o nosso relacionamento com nós Mas é mesmos, verdade. mas é o primeiro diálogo. É.
como é que eu vou contar para o outro o meu limite? Ou como é que eu vou contar para o outro o meu trabalho, a minha visão de mundo, enfim. Se eu não entender isso primeiro. Se não rolar ali vários diálogos internos para expressar para o outro. Comunicação realmente pessoal, né? E quando a gente faz terapia, né? Eu e a Kel, a gente conversa muito sobre isso. Ontem mesmo estávamos conversando sobre isso. Quando você trabalha o autoconhecimento, né? E isso através da prática de yoga, meditação e outras ferramentas, terapia, você vai desenvolvendo, né? Eu acho um senso crítico de forma positiva, assim, eu digo, de você conseguir olhar para aquele pensamento, por exemplo, e criar conclusões e entender, tá, então eu pensei isso aqui porque essa situação aconteceu. E isso é uma comunicação interna. E comigo recente, agora na terapia, eu levei um pensamento que eu tive, assim, muito específico. E enquanto eu falava, eu já tinha pensado muito antes de falar pra ele, mas quando eu fui falando, eu já fui criando na minha cabeça. Cara, eu acho que eu pensei isso porque teve uma situação que me despertou isso aqui. E aí ele falou, você tá perguntando, já tá respondendo. E isso acontece por conta do autoconhecimento, claro, mas por conta desse trabalho de comunicar com a gente mesmo. E eu acho isso tão legal. Sim, e é treino. É né, treino, é gente? prática. É Tudo prática. é prática. E a prática de yoga, né, com que a gente trabalha, é exatamente isso. É um diálogo o tempo todo ali, né? Eu falo normalmente para os alunos no início da aula: sentou, postura de meditação, fechou os olhos. Como você está no dia de hoje? Como você está se sentindo? Porque a gente nem percebe, né? Você acordar e viver o fluxo automático, você tá tirando esse poder da comunicação com você mesmo nos primeiros momentos do dia, falar, poxa, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, tá bom, é isso aí, bora viver o dia. E não Sim. sair naquela loucura. E a questão de falar não, né, que a gente citou ali no começo, também é uma grande questão, né? Você conseguir, eu acho que é uma dificuldade para muitas pessoas, né? De você. E um não assim que às vezes é tão básico, né? Por exemplo, vamos sair para jantar hoje? Putz, não, hoje não vai rolar. Pelo medo de talvez desagradar, né? Ou então pela dificuldade, não é nem o desagradar, é de conseguir simplesmente falar não. Ou então falar sim, que seja, não importa. Mas de conseguir, você tá sentindo, não quero. Mas você não conseguir se posicionar naquela situação falando, olha, hoje não vai dar. E quando a gente aprende isso, tudo muda. E é tão mais fácil, né? Assim, eu e a Má, a gente foi jantar e aí tinha opções lá. Enfim, a gente não come carne, tinha algumas opções vegetarianas. E assim, uma das opções eu já tinha experimentado, não era boa. Se eu não falo, né? Falo, mas isso aqui já tentei fazer isso, já escolhi isso, Não rolou. não era gostoso. Pronto. Você já não vai errar de novo naquilo, né? Apenas por uma frase, já tudo mudou. Né? Agora imagina, nessa situação, você não me falasse que já tinha pedido e que não tinha gostado. Aí a gente pede de novo. Aí eu não gosto. E eu falo pra você assim, nossa, caramba, nem gostei. Aí você fala, realmente, eu vim aqui semana passada, eu pedi, já não tinha gostado. Eu vou falar, pô, por que tu não falou então? A gente pediu o mesmo prato que você não gostou, eu também não gostei. Então é uma coisa boba, né? Mas que já evita uma situação. Sim. E aí imagina isso, né, mais em camadas mais profundas. Uhum. Aí são outras questões, né, que situações que podem ocorrer e podem ser evitadas apenas com a comunicação clara, né? Isso também é importante. Comunicar com eficiência. Existe uma outra dificuldade também hoje na comunicação, que é o outro lado. Quando a gente fala do poder da comunicação, a gente não está falando só de falar, a gente está falando de escutar também, né? E às vezes a gente não vai ter uma escuta ali do outro lado. E aí você pensa, putz, mas eu vou ser ouvida? Pra que eu vou falar se eu nem vou ser ouvida? Mas às vezes a gente tem que insistir, ensinar, depende, né, do que a gente tá falando. Por exemplo, às vezes numa relação de parceria, uma relação afetiva ou numa amizade mesmo, às vezes você vai ter que ensinar outra pessoa a ouvir, olha,
eu preciso falar, eu preciso que você consiga me escutar aqui. Sim. Né? Até porque isso é a base, né, assim, de um relacionamento. Você poder ter essa troca. E a escuta é um grande desafio também. Eu acho que também hoje, assim, com internet, a gente, é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, tudo muito imediatista. E você ficar ouvindo a pessoa, às vezes se lamentando, aí você fala, puta, que saco. É difícil, é um grande desafio. Mas um relacionamento, como é que funciona? Se um fala, o outro não escuta. Fica difícil você andar pra frente, né? Numa relação profissional mesmo, ou então de amizade, tem que existir os dois lados. E eu acho que, assim, tem tendências, pessoas têm a tendência mais facilidade em se expressar, e tem pessoas, sim, que têm a tendência maior de conseguir ouvir. Mas a gente, acho que o mundo ideal é que a gente consiga trazer um equilíbrio dos dois, né? Ora você fala, ora você escuta. Até porque se você não escuta o outro, como é que você vai saber a dor do outro, o que você pode ajudar a melhorar numa relação, por exemplo? Tem que ter essa troca. Mas pode ser desafiador, mas a gente tem que, é o que você falou, às vezes, olha, precisa ser assim. Porque senão você vai se anular. Sim. E aí vira ou então você desiste, né? Ah, sim, é um outro caminho. Então você fala, não vou ser escutada, não me cabe aqui, sabe? Você tenta até. E isso da comunicação, o tanto que é importante, né? Como que a gente vai adivinhar o que o outro tá sentindo se a pessoa não fala? Então, claro que com o tempo de convivência, você já meio que conhece, né, os padrões da pessoa. Mas você, sei lá, com uma amiga mesmo, às vezes você ficou chateada com alguma coisa. Se você não comunica aquilo, como é que a pessoa vai descobrir, né? Vai adivinhar que aquilo te chateou. E aí isso dá espaço para aquela situação se repetir. Se a pessoa não tá ciente de que aquilo que ela fez foi, olha, ultrapassou um limite meu, pode ser que ela faça de novo, e de novo, e de novo, e aquilo vai gerando um conflito que pode ser que nunca seja exteriorizado. Nossa, um exemplo muito bobo exatamente disso, assim. Eu já conheci várias pessoas que terminaram amizades por conta de falta de comunicação. Vai morar junto, por exemplo. Ah, na faculdade, não, vai morar junto. Eu conheci uma menina que passou por isso. Terminou a amizade. Assim, cortou relações. Por quê? Ah, isso aqui me dava satisfação na amiga. Só que aí, com uma relação muito próxima, às vezes fica tipo assim, porque às vezes é mais fácil você falar pra quem você não tem intimidade do que você falar com quem você tem intimidade. Uma pessoa que você não tem uma relação muito assim, você tá morando junto, você fala, olha, poxa, isso aqui talvez seja mais fácil do que você chegar pra uma amigona sua e falar, meu, olha, isso aqui me incomoda. Tem pessoas que podem sentir essa facilidade porque não tem ali uma coisa, vou chatear, porque não tem uma relação construída. E aí vai guardando, 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 guardando. E aí o dia que foi falar, falou o negócio lá do século passado, né? Isso aqui, aquele dia. E assim, terminar a amizade, acabar mesmo. Tipo, olha, então tá bom, cada um vai pro seu canto. E eu já vi isso na faculdade, né? Porque na faculdade eu vi isso várias vezes. E eu achava aquilo tão louco, porque era tão simples resolver. Você falar, olha, isso aqui me incomodou. Aí outra coisa, a pessoa repetir, porque ela já sabe que te incomoda. Aí ela não tá se importando com a tua chateação. Agora, simplesmente porque você não exteriorizou que aquilo te incomodava, ou te chateava, ou que aquilo excedia algum limite seu. Muito louco você pensar que a falta de comunicação chega nesse nível. E eu penso muito assim, acho que todo mundo já passou por isso, de perguntar pra pessoa, tá tudo bem? E aí você recebeu um, tá sim. Tá. E a pessoa não tá tudo bem. E como isso dá uma agonia, então por que a gente vai fazer isso de volta, né? É aquela punição com o silêncio, de ficar monossilábico. Isso é horrível. Nossa. É horrível, assim. Então, quem já passou por isso não vai fazer isso de volta pra outra pessoa, né? Você não quer oferecer pro outro uma coisa que você vivenciou e não foi confortável. Sim, e da mesma forma tem esse lance, né, da pessoa que tem dificuldade de externar o que sente. Eu tenho esse combinado em todas as minhas relações. De parceria, de trabalho, de relação afetiva, amizade, eu falo, cara, eu vou perguntar, tá tudo bem? Se não tiver, você fala. Se tiver alguma coisa incomodando, mesmo que você não consiga falar na hora, você fala, não tá, mas depois a gente conversa. Porque se você me falar, tá tudo bem,
Eu vou acreditar. Eu desliguei o meu radar. Gente, outro dia, eu e a Marcela, faz uns meses, numa situação de trabalho, a pessoa falou: Gente, pra mim tá tudo lindo, tá tudo bem, eu assino embaixo do que vocês decidirem. Eu e a Marcela, a gente decidiu, Vai ser assim? a gente mandou pra ela e esperamos a assinatura dela embaixo. E ela falou: Não, Discordo. discordo. Então, assim, falta, Saiba se comunicar. falta de clareza. Falta de clareza. Tipo, não é assim, não é tudo que a pessoa decidir pra mim tá tudo bom. Não é, pra ninguém é isso. Eu preciso expor os meus pontos, né? Então que sejam expostos com clareza, com clareza. Como é que eu vou falar pra pessoa, não, o que você decidir pra mim tá bom. Aí eu falo, então tá bom, então você tira daqui do... Agora, neste momento. Tipo, mano, não faz tá sentido. bom. E essa clareza da comunicação entra muito. Eu acredito assim que cada um tem uma forma de se comunicar, né? Tem as pessoas que vão ser mais amorosas na forma de falar, tem as pessoas que vão preferir, sei lá, escrever, talvez. E aí, mais uma vez, é o autoconhecimento. Porque tem gente que prefere resolver na hora uma situação, né? Olha, surgiu um estresse aqui, olha, tá me incomodando, vamos resolver. E tem pessoas que vão preferir, eu sou essa pessoa, parar, dar uma pensada, porque isso evita a impulsividade, né? A reatividade, de depois um possível arrependimento de ter falado algo que não gostaria de ter falado, mas isso é hoje, um comportamento meu, nem sempre foi assim. Eu prefiro hoje falar, tá, calma aí. Claro, e nem sempre, né? Tem vezes que aquilo ali me incomodou, eu falo, não, isso aqui tem que ser resolvido agora. E você entender como o outro lida com isso, porque se você já sabe que você é reativa, é reativo, e você entende que toda vez que você discute com alguém, ou que você vai falar ali o que você sente, você acaba se excedendo e depois rola um arrependimento, você tem que olhar e falar, tá, essa comunicação pra mim rápida, em seguida da situação, não funciona. Então eu já entendi que eu tenho que ter um tempo pra observar a situação. Isso é uma forma de se comunicar com você primeiro, pra você se comunicar com o outro com clareza. E eu acho que ter esse entendimento do que funciona pra você é ótimo. Eu, anos atrás, assim, eu me sentia muito mais confortável escrevendo, por exemplo. Se eu tivesse que, sei lá, uma situação que me incomodou, eu preferia escrever um texto pra pessoa do que chegar pra ela e falar, olha, vamos conversar sobre aquela situação? Hoje eu consigo falar tranquilamente. Mas o falar era algo desafiador, porque talvez eu me colocava numa posição de vulnerabilidade e eu me sentia mal com aquilo. Hoje é outros 500, porque eu quis trabalhar isso. Então, entender o que funciona pra você se comunicar com mais clareza, eu acho que é muito necessário. Pra ter situações mais leves mesmo, na hora que você for debater algo desse tipo, de situações desagradáveis. E mesmo que não seja comunicar na hora sobre a resolução do assunto específico, sobre o que você pensa, mesmo que você não vá comunicar isso, mas você vai comunicar para o outro que você precisa de um tempo. Sim. Né? E não ficar no silêncio. A comunicação não tem muito como fugir, porque o não se comunicar também comunica algo. Também comunica algo. Nossa, essa frase Nossa, isso é muito verdade. Né? Muito verdade. Assim... E falha de comunicação, eu acho que é uma coisa que sempre vai acontecer. Porque o outro não é você, não vai pensar igual você, não vai ter toda a bagagem que você tem. Então é importante a gente buscar essa clareza. E a falha de comunicação vai acontecer, por isso que a gente precisa da devolutiva do outro para ver como é que chegou para ele aquilo, se deu para entender e aí, assim, esgarçar um pouco, né, o assunto. Mas se você não tá preparado para falar daquilo na hora, você expõe e fala assim, olha, eu não funciono dessa forma de falar na hora, eu vou precisar pensar nesse assunto um pouco. Eu vou precisar ficar um pouco em silêncio, mas eu não tô te ignorando. Tô te punindo. Eu não tô te punindo, eu não tô... não quer dizer que isso não é importante pra mim. É tão importante pra mim que eu vou precisar parar um tempo aqui pra refletir, pra pensar, pra trazer de uma outra forma. E isso é zero fácil. Você conseguir chegar nesse lugar de falar, pera, preciso me retirar e pensar, porque talvez a outra pessoa seja assim, não, mas eu quero resolver agora.
Não, mas me fala agora o que você tá pensando. E aí aquilo gera um conflito. Então, mais uma vez, o diálogo. Até que vocês, né? Porque, por exemplo, aqui, sociedade, no relacionamento, às vezes mora na mesma casa, você vai entendendo a pessoa. Então, é uma comunicação mútua de, olha, eu preciso me retirar. E o outro pensar, por mim eu resolvi agora. Mas, compreendo a necessidade da outra pessoa, vou segurar um pouco. Então, é sempre um jogo, né? De ali, a comunicação com você mesma talvez seja muito mais fácil. De você se entender, tá? Vou agir assim. Agora, quando tem uma outra pessoa que pode ser totalmente diferente, é um outro tipo de desafio. Mas aí, né? A vida é isso, a gente É um desafio. conseguir chegar ali no meio do caminho. Mas, nossa, é isso que você falou, tá aqui na minha cabeça ainda, de não se comunicar também é uma forma de comunicação. É, Nossa, gente, é o que a gente vê tanto, né? Você tá bravo com alguma coisa, você simplesmente cala. E aí você fica com aquilo ali, e aí, mais uma vez, pra mim, essa angústia, essa tristeza reverbera em outras coisas. Outras porque a coisas. gente tá falando de fala, de diálogo, mas mesmo que você não queira, você tá comunicando algo nesse momento. Sim, sim. O teu corpo comunica, a tua expressão comunica. A Tudo. gente fala para os alunos durante a prática, por exemplo, cultivar um semblante leve, né? Uma expressão de satisfação durante as posturas, né? Não ficar ali Aquela cara de tenso, dor e rígido, sofrimento. porque você tá o tempo todo comunicando com a linguagem corporal do seu corpo, você tá comunicando pro teu cérebro se ele vai gostar ou não daquilo, Sim. E você né? fazer, né? Você tá numa prática, aquela cara de. Ai, meu Deus. Você tá comunicando que, meu, esse momento aqui é sofrido, né? Não é um momento de bem-estar, um momento que eu me sinto bem. Então, por isso, se você tá assistindo aqui, é aluna nossa, aluno nosso, é por isso que a gente fala. Sorria! Relaxa o semblante! É desafiador, a gente sabe, né? Na postura ali mais puxada, com isometria, mas a gente tá comunicando o tempo todo. E quando você se comunica assim de uma forma leve, seja na prática ou na vida, gente, como as coisas fluem, assim, você, ou então aconteceu algo que saiu da sua ideia de trajeto, né, porque no fim a gente não controla nada, mas a gente pensa que sim, por mais que a gente não queira ficar naquela reclamação e também não queira estar na positividade tóxica, é achar esse meio do caminho. Olha, isso aqui saiu da rota, caramba, que droga, mas tá bom, o que eu tenho que fazer pra continuar chegando lá da minha forma? Isso é uma comunicação com você mesma, com os seus esforços, com as suas metas, com a sua disciplina, independente do aspecto, né, da divisão aí da vida. E quando a gente entra nessa fluidez, assim, dessa leveza de não ficar se cobrando, se culpando alguém pelas coisas não terem saído como a gente imaginou, né? Cara, tudo fica muito diferente. Você consegue. Tá leve, acho que essa é uma palavra, leve. Falar Uhum. assim, tá bom, fugiu ali, mas agora aqui, vou olhar pra cá. E não ficar naquilo ali, caramba. Ou então a gente pega uma reclamação, né? A gente reclama tanto que esquece de ver as coisas boas que estão acontecendo, né? Você escolhe algo e fica ali, ai que saco. Isso aqui aconteceu, não era pra ser assim, né? E todo o resto que tá rolando, fluindo, vai passando despercebido, né? Então, sair da noia da reclamação. Eu tinha pensado num negócio nesse assunto da reclamação, só que aí a gente foi para outros assuntos e aí eu acabei não falando. Então, já que a gente voltou, eu pensei na palavra reclamar, né? Que é clamar Clamar. de novo, Aham. né? Então, assim, Clamar uma ação, como se fosse isso. eu clamar, preciso beber água. Vou parar e vou beber água. Agora, ficar pedindo de novo, né? Clamando de novo. Me dá um copo d'água, me dá um copo d'água. Sabe assim? Ficar remoendo aquilo, né? Então, tá ruim pra mim, eu reclamo. Na verdade, eu clamo por algo diferente. Ó, estou clamando por algo diferente. Agora, ficar, ó, preciso de algo diferente, preciso de algo diferente, né? Como é que eu vou chegar em algo diferente? Às vezes a solução é a partir de você, cara, Sim, né? sim. Tomar Você, atitudes. você falou lá, o teu limite, ó, é isso aqui. E aí acontece de novo, pô.
Aí tem que tomar uma atitude. Não vai vir do outro. Não vai vir do outro. Se não vai vir do outro, você já comunicou ali. Comunicou uma, comunicou duas. Não, eu acho que assim, quando você também esgota uma situação, sabendo que não foi por falta de você falar, também é muito diferente. Porque você não fica naquela coisa assim, e se eu tivesse falado que aquilo me incomodou? E se eu tivesse demonstrado que o meu limite estava sendo excedido naquela situação? Você falou, olha, eu fui falando, isso aqui me incomoda, isso aqui é demais pra mim, isso aqui eu não sou capaz de fazer. Se aquilo se esgota, eu acho que é uma sensação realmente de tipo assim, ok, eu fiz o que eu podia, não estava nas minhas mãos, eu realmente dei meu melhor. E aí você sai daquela situação de uma forma muito diferente se você ficar naquilo de, né? E é muito ruim esse se eu tivesse agido assim, se eu tivesse falado, se eu tivesse demonstrado, né? Muitas vezes, não sei demonstrar um sentimento. Demonstrar sentimento é comunicação. Não consigo falar pra pessoa o tanto que ela é importante pra mim. Arranja outro jeito. Tem que se comunicar. É escrevendo, é dando presentes. A gente até comentou num outro episódio, né? Do livro lá das linguagens do amor. Que no fim é tudo sobre comunicação. De que forma você demonstra sentimento? De que forma, ou então também de que forma você se sente amada pelo outro? É comunicação. Se a pessoa, né, faz um agrado pra você e você, poxa, obrigada, né? Aquilo fica claro que, poxa, aquela ação ali fez a pessoa se sentir amada, se esse era o objetivo. Ou então, olha, essa é uma linguagem de amor aí que não, pra mim não me toca, sei lá, tu faxinou a casa inteira. Pô, legal, mas não é algo que eu me sinta amada. Então, demonstrar é sempre dos dois lados, né? Como você se sente amada, como você ama o outro, como que o outro se sente amado. Eu tô falando de amor por causa do livro, mas isso em tudo. Numa relação profissional, chefe ali, né, com um colaborador. Talvez aquela pessoa precise de um incentivo, né? A comunicação, olha, que legal que você fez isso, parabéns. Quantas pessoas a gente não vê reclamando, tipo, meu trabalho nunca é reconhecido pelo meu superior, porque a pessoa ali que tá acima talvez realmente não reconheça. E vai perdendo um estímulo no trabalho, e é comunicação. Agora, quando você fala, pô, parabéns, legal, tá bom pra aquela pessoa, aquilo foi importante. Comunicação é tudo. Sim. E aí o outro lado, o lado da escuta, que a gente tá falando da dificuldade das pessoas de escutar, quem nunca conversou com alguém que não tava ali escutando, ela tava só esperando pra falar Pra logo. falar. E às vezes ela fala e não tem nada a ver com o que tu tava falando, né? Diminui a dor, às vezes, do outro, né? Você tá ali desabafando, por exemplo, e a pessoa vem falar de uma coisa Dela. ou aleatória, assim. E aí você se sente o quê? Bom, com essa pessoa talvez eu não possa me expressar porque ela não tá ouvindo. Não tá ouvindo, ela não sabe lidar com isso. E isso vai afastando relações. E isso, gente, tá sendo ensinado pra gente, assim, muito pela rede social, né? A gente hoje escolhe o que a gente vai passar, né? Toca e passa pro próximo. Próximo. Não quero mais ouvir. Próximo. Então a gente tá com uma dificuldade de parar e escutar. Muito. Em casa eu tenho vinil e, cara, é uma experiência toda vez que você coloca, porque você não passa a música. Você vai escutar mesmo não gostando dessa música. E daí você coloca o disco, você não vai passar pra próxima música. Não é simples, é trabalhoso. Você, então tá, tira a agulha, pega, guarda o disco, abre outro disco, coloca outro disco. Então assim, dá muito trabalho. E é um exercício de sem imediatismo, porque às vezes, não sei vocês, mas às vezes acontece comigo assim, colocando música pra viajar. Aí coloca uma música, putz, mas tem uma melhor. Aí então já troca. Você tá pensando na próxima. Aí você fica tanto tempo colocando a música na fila de repetição que você nem escutou a música que você colocou primeiro. E assim, a falta de paciência, né? De tipo, não gosto dessa. Deu 3 segundos, não gosto dessa. Troca. Troca. Mas, gente, o que é isso? Agora sim, né? Arrematando tudo, eu acho que um bom exercício pra gente fazer isso da comunicação é primeiro tentar entender qual é a sua melhor forma de se comunicar. É falando, é escrevendo, é através de gestos,
E talvez muitas pessoas achem que o falar não é a melhor forma, mas é necessário, né? A fala é necessária. Então, tentar trabalhar isso. Na próxima situação, independente, relacionamento, amizade, trabalho, que você se sentir talvez chateada ou sentir, né, que ultrapassou um limite, pensar sobre isso e tentar falar sobre isso, né, com aquela pessoa ali diretamente. Pode ser muito desafiador, se você não tem o hábito, né, de encarar situações ali, comunicando, falando sobre. Eu acho que é um super exercício. E uma segunda coisa, quando alguém for falar pra você de alguma dor, né, um desabafo, uma amiga falando alguma coisa, tentar dar a devolutiva sem falar sobre si. Isso é uma grande tarefa, é muito difícil. Sem você falar, eu não sei o que. Não, tá. Vamos falar aqui então da sua situação, da sua vida. E tentar perceber, né, se isso foi possível, o quão trabalhoso foi isso. Acho que pode ser um super exercício, assim, pra identificar como está o seu nível de comunicação. E uma dica para o que você vai comunicar, tem uma pergunta muito boa que é: como eu me sinto quando fato? Porque quando você fala como você se sente quando acontece algo, um fato específico, aconteceu, a Marcela chegou e tacou o tênis no meio da sala. Como eu me sinto quando ela chega e taca o tênis no meio da sala? Putz, eu me sinto desrespeitada, eu sinto como se eu tivesse que pegar o tênis dela, eu sinto como se eu não estivesse aqui na casa, eu me sinto... Quando você fala sobre como você se sente, não tem como alguém questionar os seus sentimentos. Mas as pessoas ainda fazem isso. E aí, um adendo, então, para a escuta, para a segunda dica da Marcela se a pessoa tá falando sobre como ela se sente, você não tá dentro dela para questionar o sentimento de alguém. Você só pode escutar. Sim. Porque só a pessoa sabe como ela se sente e não quando... tem como você falar, mas se fosse você é outra pessoa, com outra bagagem, com outros sentimentos. Pode ser que o tênis lá jogado na sala, pra você não importe, mas pode ser que uma outra coisa que pra mim não importa, pra você é algo muito profundo. Então, jamais questionar o que o outro sente, porque não faz sentido. E no fim não vai chegar a lugar nenhum, porque a pessoa vai continuar sentindo daquela forma, e você falar que não concorda, ou que, nossa, eu acho que é exagero. Não importa, a pessoa vai continuar sentindo daquele jeito. Então, uma segunda aí dica, né, pra esse exercício. E, bom, a gente sempre passa a lição de casa, né? Mas todo episódio vocês têm uma lição de casa pra fazer. Mas antes desse diálogo, antes da sua expressão, um exercício respiratório que eu, inclusive... gravei para esse mês, que é o tema do mês esse no nosso aplicativo, na nossa comunidade online, que eu gravei esse final de semana, inclusive, que passou, eu gravei esse exercício respiratório. Quando a gente está falando, a gente está soltando o ar. Para o som sair, o ar sai do nosso corpo. Se eu falar e aí acabar o meu ar, vai acabar o som. E você precisa respirar. Gente. E você precisa respirar. Então a gente respira na vírgula, né? Quando a gente tá aprendendo a colocar vírgula respira na escola. Vírgula. Então tem um exercício respiratório no yoga, que é o Viloma Pranayama 2, que é assim, você inspira profundo e você vai soltar o ar de 2 em 2 segundos, com pausas de 2 segundos. Então eu puxo todo o ar, tiro um pouquinho de ar em 2. Para. Tira um pouquinho de ar em 2. Para. Tira um pouquinho de ar em 2. Para. O seu objetivo é fazer o maior número dessas pequenas exalações por fôlego. Eu adoro esse pranayama. E é um pranayama que eu faço se eu precisar, por exemplo, falar em público, dar uma palestra. Lida muito com a nossa ansiedade de entregar, de falar tudo de uma vez. Quem não coloca vírgula na fala... não respira, né? Enquanto está falando. Então, esse respiratório ajuda
A gente dosar a nossa entrega de energia e aí a nossa fala, e aí a gente vai colocando pausas. Quando o ar acaba, e esse tempinho organiza tanto, oxigena tanto a nossa mente para organizar essa entrega, para a gente falar com clareza. Então, antes de falar algo, faça Viloma Pranayama 2 para se comunicar com clareza. Escreve como eu me sinto quando escreve, se for o lance de escrever, enfim, faça esse exercício. Então, esse da frase aí é muito bom, porque tantas vezes a gente nem entende por que ai, do nada eu fiquei irritada, fiquei estressada, nossa, tô... E aí você, por que rolou isso aqui do nada? Não é do nada. Alguma coisa aconteceu. Ah, pode ser que no trânsito lá te estressaram, pode ser que teu chefe falou alguma coisa que você não gostou, pode ser que você não teve o reconhecimento que gostaria com alguma entrega. E ter esse entendimento, né, você parar e falar, tá, foi isso aqui, então eu vou lá escrever. Como eu me sinto quando aconteceu isso, isso e isso. E aí já tem muito mais clareza. É uma lição de casa profunda. Profunda. Faremos todas. Então, estamos aqui finalizando mais um episódio do podcast Sangha Yoga. Lembrando que é muito importante para nós que você compartilhe esse conteúdo com uma amiga, com um amigo, aquela pessoa que você sabe que vai gostar de nos ouvir. E para quem é nossa aluna, nosso aluno, então essa semana já está saindo a gravação, o tutorial do Viloma Pranayama 2. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Namastê! Namastê!